deixo você à vontade com o microfone para falar. Fica à vontade para falar do MRP, falar do. Que é a minha primeira vez, tá? Ah, ok. E aí depois a gente abre o microfone, né, para os alunos, se quiserem fazer pergunta, alguma coisa assim. Sim, E à vontade. fica, questão ao tempo, fica à vontade também. Pode ser o tempo, o microfone é seu, né? Fique à vontade. Mas então eu Obrigado. faço isso, eu faço a apresentação, né? E aí passo o microfone para você. Os alunos ficam ouvintes por um tempo, aí depois a gente libera aí o microfone para fazer perguntas aí, à vontade aí, tá bom? Tá bom, obrigado. Então vamos iniciar aí. Hoje a gente conta, né, com a presença do professor, né? Eu descobri que ele é professor, né? Já fui, né? Além da questão da administração que nós vamos abordar hoje, é um professor de História e Geografia, mas já foi não, continua sendo. Uma vez professor, né? Uma vez professor, sempre professor. Mas vamos lá. É Então a gente verdade. conta com a presença do Jairo Evandro Marques, né? Ele é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pelo Centro Universitário Fundação Santo André. Também é pós-graduado em Metodologia do Ensino, né, universitário, pelo Centro Universitário Fundação Santo André, e também é tecnólogo da informação pela Faculdade FIAP. Muito bom, né? E a ideia, né, inicial não precisa ser nessa temática apenas, né, pode ser mais abrangente, mas a ideia é abordar sobre as questões, né, dialogar sobre o MRP e sua evolução e a importância, né, no processo produtivo aí, que foi matéria nossa nesse primeiro bimestre, né? A gente falou bastante sobre o MRP1, o MRP2, nós fizemos alguns simulados, né, em cima disso, de como que funciona os MRP, como que é calculado as questões dos planejamentos. Nós vamos tentar, né, na medida do possível, mediante o professor Jairo aí, essa metodologia, né, ou esse sistema, né? E, além disso, eu acabei de descobrir também que, além de ser professor, né, de História, Geografia, especialista na área do sistema, né, de processo de produção aí, ele também é consultor, é isso, né? Ele Isso. tem uma empresa de consultoria de soluções do sistema SAP, né? Sim. Bem bacana isso aí. Sobre isso eu não falei com eles, né? Essa questão do sistema SAP aí, então é uma formação nova. Bacana. E é isso, professor. Fique à vontade, o microfone é todo seu. Se quiser compartilhar a tela, fica à vontade. A aula é sua nesse momento, a partir desse Beleza. momento Se aí. tiver dificuldade, eu peço apoio aí para vocês também. Ok. Prazer, senhores, boa noite. Como o professor já disse, eu sou o Jairo, consultor SAP do módulo de MM, que é o gerenciamento de materiais, automação logística, voltada especificamente para compras e administração de estoques. Estive em vários clientes, né? Implantei bastante MRP nessas áreas, inclusive na parte de uns clientes da Embraer, uns clientes da Votorantim, Cimentos, Coca-Cola, né? A Coca-Cola FEMSA, a antiga Panamco, né? A Coca-Cola também que fica no Distrito Federal, que é a outra Invasa, né? E também empresas como a Emerson Energy, Electron, que é a empresa do foco da energia, né? Grupo Neo Energia na Bahia, né? Que é muito forte. E o Banco IB também, né? Tem bastante essas partes de MRP. E eu queria começar pela parte do que inspirou o MRP, né? Eu acho interessante olhar para o passado, né? Porque tudo que acontece no passado repercute no futuro, ecoa. Não é verdade? Vou ver aqui a apresentação para vocês, o slide. Vocês estão conseguindo ver a tela? Ainda não.
Certo. Agora sim. MRP, sua evolução e importância para o processo produtivo. Está bom para vocês a visualização, senhores? Aqui no meu tá tranquilo. Ok. Eu estava com o slide de esboço aberto aqui, né? Tranquilo, mestre? Certo. Vamos lá. Comecemos pelo Fordismo, tá? O Fordismo foi uma necessidade econômica, né, no pós-Primeira Guerra, né? Perdão, antes da Primeira Guerra, né? Para poder atender uma necessidade automobilística de mercado, né? Que os Estados Unidos, por ser um país grande, né? Além das ferrovias, tinha necessidade do transporte de pessoas. Né? Ainda na época do Velho Oeste, do cavalo, da carroça, e tinha muita disputa entre carros e cavalos, né? Tanto que um dos maiores magnatas falou que o cavalo chegou para ficar, né? O Ford viu como uma necessidade de ver que cada família poderia se deslocar e poder atender suas necessidades, né? Seus anseios de poder passear, viajar, não só para entretenimento, mas também para realizar negócios, né? E dar uma propulsão melhor à economia de mercado norte-americano, né? O interessante do Ford é o seguinte, ele foi muito inteligente em analisar duas teorias administrativas, né, que é a do Fayol e do Taylor. A do Fayol é muito pesada, eu comparo até a de um administrador egípcio, na época do Ramsés, né, meu? Primeiro o chicote, depois você pergunta o que tem que fazer, né, meu? Você orienta a pessoa, né? Ele prioriza muito a administração e pouco o chão de fábrica e os recursos que trabalham no chão de fábrica. Tanto que ele, nos seus livros, nas suas pesquisas de administração e teorias, ele trata e se dirige ao funcionário como um gorila mestrado. Você tem que passar a ordem, passar a ideia de como ele tem que trabalhar e quanto ele vai receber, sem dar chance de ele questioná-lo e pensá-lo. É bem um pouco a filosofia positivista militar, né, meu? É sim ou não e acabou. Você não tem o que é, né? Você não dá chance do cara perguntar o que é. E o Taylor já tem uma filosofia de trabalho, uma teoria administrativa mais voltada para o humano, né? Já voltada para os benefícios, voltada para as vantagens de que poderá ajudar, que poderá contribuir para levantar a moral, a motivação e o ânimo do espírito, que ele descobriu que isso impacta diretamente na linha de produção e na qualidade do mesmo, do chão de fábrica, né? Um funcionário motivado trabalha bem, melhor e com mais qualidade. E ele desconsidera Fayol. Ele fala que a teoria tem que começar pelo chão de fábrica e priorizar menos a administração. Do chão de fábrica para a administração. Até porque é de lá que sai o lucro da empresa, né? Um excelente produto, um excelente lucro. O que o Ford fez? Ele juntou os dois, viu que um complementa o outro e criou uma nova teoria administrativa do processo produtivo, chamado Fordismo, que é para a melhora da produtividade da empresa como um todo, né? Um depende do outro. Temos os braços, as mãos, que é a parte da produtividade do chão de fábrica, mas também precisamos do cérebro para poder aperfeiçoar e melhorar o chão de fábrica e ouvir os funcionários, o que pode ser melhorado, o que pode ser como é que se fala, aperfeiçoado no processo produtivo ou no produto em si, né, no caso. Só que o problema é que o funcionário ele não se identificava com o produto, com o trabalho dele, porque ele não via o produto final. Ele só via uma parte da etapa do trabalho, né. O bom disso é que, assim, ele criou a esteira rolante, o Fordismo, né. O Henry Ford falou, em vez do funcionário apertar o parafuso e ter o trabalho de empurrar a peça, ou levar a peça até o outro departamento, para poder
colocar outra parte da peça no motor, vamos dizer assim, numa cadeia produtiva para motor dos carros, né? Por que não criar uma esteira rolante e ela faz todo o processo e ele só tem que apertar o parafuso e vem o próximo, ele aperta o parafuso e assim vai, né? E o outro coloca o para-choque, o outro coloca o cabo a barra do volante, e o último coloca o volante, por aí vai, né? Ele viu isso como um benefício e contribuiu bastante para uma produção em massa e mais rápida, né? E com maior qualidade, porque a pessoa era específica para aquele trabalho. Só que, como eu disse numa parte da conversa, o grande problema dessa ausência de qualificação era que os funcionários acabavam sendo submetidos a um trabalho desgastante, com baixa remuneração. O Fordismo trouxe inúmeras vantagens para os donos das grandes empresas. É uma técnica de processo produtivo que se espalhou para outros ramos e outros tipos de produtos, e outras empresas também, né? Além dos concorrentes, é claro, como a GM, quando surgiu depois. No entanto, para os que realizavam a produção, a perspectiva era negativa, pois era um trabalho repetitivo, maçante e desgastante. Um exemplo disso, eu recomendo vocês assistirem um filme do Charlie Chaplin, que é Os Tempos Modernos, né? Se quiserem tomar nota aí, vocês vão entender melhor como é que era esse processo do Fordismo. Exemplifica perfeitamente e de maneira divertida e lúdica, e é muito alegre, né? Repito, é o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Muito bom. Esse é o nosso Henry Ford, que criou o processo, né? E aí está o produto acabado dele, né? Resultado do processo de esteira, né? O Ford T. Vamos para o toyotismo agora, né? O toyotismo surgiu entre 1948 e 1975, nas fábricas da montadora japonesa de automóveis da Toyota, né? Na província de Toyota, mesmo, no Japão, da qual herdou o nome. O método foi elaborado para recuperar as indústrias japonesas do período pós-guerra. Com um país destruído, um mercado pequeno e dificuldade de importar matéria-prima, o Japão necessitava fabricar com o menor custo possível. Com base nessas premissas, a gente vê que a Toyota, ela pegou a ideia do Ford, que lá também é um processo produtivo de esteira, e fez um aperfeiçoamento. Um exemplo disso é os parafusos. O que acontece? Às vezes o processo produtivo do Ford, os parafusos davam problema, porque em vez de você pedir um parafuso para poder apertar o volante, vinha um parafuso para apertar o para-choque. E se o parafuso fosse maior do que o buraco de entrada para apertar o para-choque, aquilo danificaria a peça e mataria toda a peça. Então isso trazia muitos transtornos e prejuízos para a empresa. Tinha que tirar a peça da linha de montagem e trazer outra, esperar outra, e aquela peça já perdeu. O que o pessoal da Toyota teve a seguinte ideia: em vez de fazer um parafuso para cada canto do carro, por que não faz um parafuso padrão para todo o canto do carro? E a gente tem menos trabalho para ficar escolhendo parafuso e ficar separando. Porque o processo que eles ainda não tinham pensado no processo de expedição, né, de estoque, ou um Kanban, né, na época, né? Então eles falaram, vamos fazer um processo rápido de produtividade, vamos padronizar as coisas. É um parafuso, o mesmo tamanho, em vez de ser um tamanho de rodas diferente da dianteira com a traseira, vamos fazer o mesmo tamanho de roda para todos. Porque tinha muito disso nos Estados Unidos. Uma roda era maior que a outra, entre colocá-la na traseira ou na dianteira, né? A roda dianteira era menor do que a roda traseira. E às vezes, na hora da pressa de apertar e querer atender o prazo, né, a meta, eles acabavam também perdendo o pneu, o semi-acabado, né, no caso, né? Ou então até a peça, na hora de apertar um parafuso que era menor do pneu dianteiro para o maior, que era o pneu traseiro, né? E acabava machucando a roda do carro. E isso foi de grande valia, tanto que os Estados Unidos copiou esse modelo também do toyotismo. Viu que isso reduzia drasticamente o custo, né, da produção do automóvel e aumentaria seus lucros para investir em outros tipos de produtos a mais ou no aperfeiçoamento do próprio processo produtivo ou do produto em si, né, para os novos modelos mais arrojados de carros, né. Esses são os idealizadores do toyotismo, tá? Que é o Eiji Toyoda e o Ono, né?
Esse aqui é o meu cálice de Santo Grau, que me ajudou muito a gostar de MRP, esse livro. Eu estudei esse livro na Faculdade de Ciências Sociais, no último ano, mas eu fiquei um pouco decepcionado, porque a gente só estudou parte das páginas deles, né? Recomendo ler inteiro para você ter uma compreensão melhor do que é hoje o processo produtivo nas grandes empresas, né? Nas grandes corporações. E me ajudou muito na tomada de decisão hoje na minha empresa, também em tecnologia, esse livro, né? Inclusive, eu nem imaginava que quase 15 anos depois eu ia prestar serviço para a ReHap, que é uma empresa de brinquedos, né? Cuida de atacados, não é a fabricante, né? Mas ela faz o processo de venda, né? Ela é uma vitrine, né? Como um supermercado voltado para os brinquedos, a ReHap, né? Assim como a BB Kids. E numa discussão, eu estava numa sala, trabalhando, atendendo outros clientes, e de repente o pessoal veio desesperado me procurando, né? Uma outra consultora me procurando. Jairo, preciso urgente que você participe da reunião da ReHap. O pessoal não está sabendo, eu não estão entendendo como é que é o processo de estocagem aqui, não estão identificando, né? Que processo de estocagem. Peguei, entrei na sala, né? Tava a diretoria da ReHap, os gerentes de estocagem, né? E o diretor financeiro, né? Para poder tomar decisão qual a melhor forma de poder fluir a mercadoria. A primeira coisa que eu perguntei foi o seguinte: qual é a técnica qual é o processo de controle de estoque de vocês? É Fordismo ou Toyotismo? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Aí eles não sabiam o que era. Aí eu expliquei para eles: o Fordismo é assim, o Toyotismo é dessa forma, o processo de estocagem. Como é que vocês fazem? Para montar a embalagem, tudo, né? Porque vem o brinquedo na embalagem crua, e depois vocês têm que fazer uma embalagem para fazer toda a distribuição para a rede de lojas. E bem específico, você tem que dividir os brinquedos. Como é que é isso aí? Ah, é dessa forma aqui. Aí eu percebi que era um toyotismo. Da maneira que eles explicaram. Aí era prévia para fazer o MRP. Sem essa identificação, eu não poderia saber de que tipo de MRP que eu ia implementar. Mais para frente eu vou tratar disso com vocês. Esse livro é muito bom, do David Harvey, Condição Pós-Moderna. Ele fala com riqueza de detalhes, e em várias páginas, qual é a diferença entre o Fordismo e o Toyotismo. Ele monta uma tabela onde numa coluna ele coloca o processo Fordismo em uma dada situação, e o Toyotismo na segunda coluna comparando os benefícios e os prós e os contras. Uma análise SWOT, né? Para quem conhece a análise SWOT, é uma análise que você mede riscos e oportunidades, e vantagens e desvantagens. Você aplica essas 4 análises numa mesma situação. E com base nessas 4 análises, você vê qual a melhor decisão a ser tomada. Esse livro me ajudou muito, gente, e recomendo que é um livro para gestor e diretor, para tomada de decisão. Creio eu que vai fazer um tremendo diferencial para vocês na carreira de vocês esse livro, que foi bem abordado no meu curso de Ciências Sociais. Bom, vai ficar disponível depois esse slide, né, e vocês vão ter a vontade dessa capa aí para poder vislumbrar. Para pagar barato esse livro, sugiro, tá? Fica a dica aí. Tem em sebo, porque ele foi editado em 89. Pô, já passou 31 anos, né? Então deve ter esse livro de sobra aí nos sebos por aí afora, né? Antes de começarmos o MRP, eu vou acessar esse link aqui, tá? Para a gente ter uma prévia. Vamos assistir um videozinho aqui, tá? Um momento.
Desculpa a demora, tá, gente? Mas está carregando aqui, tá? Tivemos um problema de tempestade ontem, hoje, e até os canais da Band aqui, para você ter ideia. E hoje de manhã também tive algum problema, algumas intermitências de acesso ao cliente no meu trabalho também. Peço desculpa pelo transtorno, viu, gente? Olá, pessoal, conforme prometido, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o planejamento de produção, MRP1, 2 e ERP. Então, o que são esses temas, como eles chegaram, então, à logística, ok? Começando, então, pelo MRP1, Material Requirement Planning, ou seja, de forma bem simplificada, é o planejamento de material. Então, o MRP1 ele foi desenvolvido a partir dos anos 70, né, com o foco, então, de fazer um ajuste, né, no plano de material de uma empresa. De uma forma bem simples, o que seria o MRP1? Vamos imaginar que a gente vai fazer uma festa de aniversário. Então, a partir desse evento, eu vou ter que fazer o quê? Planejar os materiais envolvidos para essa festa, ou seja, refrigerante, os salgadinhos, o bolo e etc. Lembrando que MRP1, a abordagem é somente material. Então, seria o quê? Se você colocar em âmbito industrial, seria o material para a fabricação das peças da respectiva indústria. Então, é todo o material necessário para a fabricação de uma peça. Exemplo, se eu sou uma fábrica, se eu tenho uma fábrica de cadeiras, eu vou ter que planejar o quê, então? Né? A madeira, os parafusos e tudo que envolve, então, a fabricação de uma determinada cadeira. MRP2 já é um avanço, certo? Então, ele é o Manufacturing Resource Planning. De uma forma simplificada, é o planejamento de produção, ou plano mestre da produção, como alguns costumam falar. Voltando à festa novamente, agora, então, também, além de eu fazer o planejamento do material, eu vou ter que também planejar os recursos, né, da manufatura daqueles itens da festa, ou seja,
o fogão, o forno que vai fazer os salgadinhos, né? A pessoa, então, né, que vai fazer o bolo, os doces, ou a pessoa que vai fazer os salgadinhos também. Uma abordagem industrial, a gente pode pensar o quê? Nas máquinas, né, que vão fabricar as peças e também nos funcionários, né, que vão ajudar a promover essa fabricação. Então, aí você já começa a entender que há uma extensão de planejamento. Você já tem que planejar as horas do funcionário, as horas da máquina, equipamentos, etc. Lembrando que o MRP2 ele é um avanço do MRP1, ou seja, ele também engloba o MRP1. Então, no MRP2, nós planejamos os recursos de manufatura, como a gente já falou, pessoas e equipamentos, e também abordamos os materiais necessários para a manufatura, que era a abordagem inicial do MRP1. E aí, então, agora passamos para a parte mais avançada do planejamento de produção, que seria o ERP, tão falado aí nas áreas de logística e suprimentos, certo? Que seria o Enterprise Resources Planning. De uma forma simplificada, a gente pode considerar que o ERP é um planejamento geral da empresa como um todo. Ou seja, você olha a empresa agora, não só os equipamentos e materiais, mas todos os recursos numa visão já de cadeia de suprimentos, ou seja, a supply chain. Você começa a abordar, então, contato com o fornecedor de materiais e serviços, os fabricantes. Você estende a fabricação também para a parte de distribuição, expedição do material, área logística. E também, é claro, o foco no consumidor, no cliente, nas necessidades e expectativas que ele tem do seu produto. Também é óbvio, mas é importante lembrar que o ERP, por ser uma extensão, ou seja, um avanço na área de planejamento, ele engloba tudo, né? Então, ele engloba, né, a parte de MRP2, que seria os recursos para a fabricação, e MRP1, que seria a análise de materiais para a fabricação como um todo. Para a gente dar um exemplo, né, os ERPs aí que são falados, eles se tratam de sistemas, né, que são gerenciados via computador, via redes digitais. Alguns desses sistemas mais conhecidos são o SAP ou o SAP, o TOTUS, certo? E o Oracle. Então, entre outros, né? Nós temos outros também softwares que fazem essa gestão de planejamento, mas os mais conhecidos são esses três. Pessoal, obrigado aí para vocês por estar apoiando o canal. Lembrando que os vídeos eles são curtos, rápidos e simples, mas... Momento. Bom, pessoal, prosseguindo, né, com o vídeo. Foi o vídeo mais didático que eu encontrei até o momento do surgimento do NRP, né? Uma ferramenta proveniente do inglês, né? Planejamento das necessidades materiais, que surgiu na década de 60, que transforma a previsão da demanda de um determinado produto em uma programação das necessidades dos itens para comporem este mesmo produto. Ele também trabalha, com o SAP, a experiência que eu tenho, a gente tem um sistema de calendário produtivo dentro da mesma ferramenta, né? Para atender às demandas dos materiais, né? Conforme a necessidade. Tem um conceito básico aqui, né? Que foi bem exemplificado no vídeo, mas é bom, achei bem enxuta essa parte, né? Atualmente é um conceito mais amplo, que além das quantidades e o momento de aquisição e fabricação de cada item, são calculados e planejados os recursos a serem utilizados, como a capacidade de máquina, os recursos humanos necessários e os recursos financeiros. Para separar bem, o MRP1, você calcula somente o planejamento dos materiais. Acabou. O 2, você acrescenta o recurso humano, né, e a capacidade da máquina. É aí que começa o 2. Você, além de analisar o produto, que é do MRP1, você vê também, você controla o tempo de produtividade do trabalhador, do operário que está produzindo, né, no chão de fábrica, e também a capacidade da máquina, se ela está produzindo perfeitamente e a quantidade que é esperada dela, de produtos a serem fabricados. Isso dá uma atenção maior para saber qual é o tipo de máquina, ou modelo, ou fabricante que é mais viável para a empresa que você trabalha, ou para a empresa que você quer produzir algo ou um determinado produto. É interessante isso na Revolução Industrial. Foi um MRP bem sucinto,
claro que na época não existia, eles não tinham ideia disso aí. Quando começou a Revolução Industrial, o pessoal viu o potencial do vapor, né? Para usá-lo como uma forma autômata de gerar produtos, de aumentar a lucratividade com a diminuição do trabalho humano, de maneira mais rápida que o trabalho humano. Eu lembro que numa pesquisa que eu fiz da Revolução Industrial, o pessoal fez o seguinte na Inglaterra, né? Uma competição de quem faria uma máquina de tear que conseguia como é que se fala, costurar com 6 rolos, né? Com 6 carretéis, né? E teve um que conseguiu projetar uma com 18, e ele ganhou o prêmio. Ou seja, na época era o tear que era o grande, como é que se fala, o grande posicionador da Revolução Industrial. Havia uma necessidade de atender a demanda por roupas, né? Para mantos, roupas, fardamento, e por aí vai, né? Para atender tanto a classe humilde, né? Para trabalho no campo, e como também para atender a elite na moda na época, né? Inclusive a França, né? Então o trabalho manual foi aos poucos substituído pelo tear mecânico, né? E a energia a vapor contribuiu muito para isso. Vou falar um pouco da minha vivência com a MRP, né? Quando eu comecei na área de tecnologia, eu comecei como web designer, né? O meu sonho era trabalhar com internet e me tornar webmaster, e depois gerente de segurança de sistemas. Porque hacker e vírus nunca ia acabar, né? Sempre ia ter alguém ou algo querendo danificar ou querer vandalizar o sistema, né? E tirar proveito próprio com isso. Só que com o estouro da bolha da internet em 2001, eu vi que não dava mais certo, né? Que a internet ia vingar mais. Tanto que alguns portais como o American Online, Star Media, Cidade Internet faliram, fecharam. Só sobrou o UOL, né? E o Terra hoje, né? O IG, pouco se fala, né? Era um portal grátis. Aí eu fui trabalhar com SAP e fui convidado para fazer um curso de ABAP, né? Falei, bom, o curso de SAP é uma vez na vida, outra na morte, era muito disputado, né? E uma consultoria me chamou para fazer o curso, né? E comecei com o SAP ABAP, né, para programação, e me identifiquei muito com a parte de MM, que é o gerenciamento de materiais, é um sistema de automação de estoque, né, de compras e administração de estoque, como eu havia dito antes. Eu me identifiquei muito por causa do MRP. Eu falei, nossa, interessante essa ferramenta, ela sabe exatamente quanto que eu preciso e a hora que eu preciso, né? Para controlar isso aqui, ela não se perde. E ela sabe para onde foi e de onde saiu. E aos poucos eu fiquei 1 ano só com uma ABAP e já fui fazer o curso de MM na própria SAP, né? E era aqui na Rua Quintana, no Brooklyn, e mudou para perto do Shopping Morumbi, né? Que é na Chubuzaidé, continuação da Berrine, né? E eu fiz esse curso lá e eu achei muito interessante, gostei muito do MRP, né? E no MRP você divide em 2 ferramentas, é uma ferramenta que se divide em 2 ao mesmo tempo, né? Tem o Make to Order e o Make to Stock. Como é que é o Make to Order? O Make to Order é a partir da ordem de venda ou da ordem de compra para consumo. Eu tenho um estoque, eu fabrico bicicletas. Vem uma ordem de venda para vender 10 bicicletas. Perdão, para vender 5 bicicletas. Eu vou precisar de 10 rodas, 5 guidão, 5 quadros e 10 freios. Só que eu só tenho um quadro. O que a ordem de produção faz? Recebeu a ordem de venda e falou, olha, tá bom, eu tenho isso aqui no estoque. Só que eu preciso de 4 quadros para poder produzir bicicleta. Como eu já tenho um quadro, eu já vou produzindo. E esses 4 eu já vou solicitando aqui para o departamento de compras. O sistema já vê isso sem intervenção humana. Automaticamente, ele viu que no estoque não tem, ele já gera uma requisição de compra automática. Essa requisição já vai para um grupo de responsáveis pelo pedido de compras, eles avaliam e veem que realmente precisa desses quadros, eles já autorizam, através de uma estratégia de liberação para o responsável em cada departamento. Imediatamente, assim que já salva o pedido, já libera, já vai automaticamente por e-mail disparado para o fornecedor, para o responsável, para separar os quadros a serem comprados para poder atender a demanda de vendas para a produção de bicicletas. Imediatamente o fornecedor já pega a mercadoria e já entrega na data acordada. Já foi definida e passada pelo departamento produtivo, pelo chão de fábrica. E para atender especificamente a data da entrega da ordem de venda.
Eu achei super interessante isso. E o sistema faz isso tudo sozinho, sem intervenção humana. Basta você montar o sistema e já está pronto. Você só cadastra o material, fornecedor, o cliente, e o centro, né, a planta e o depósito, e o resto ele faz tudo. Você só coloca a quantidade que você precisa. Aliás, a quantidade você só coloca na ordem de venda, quando o cliente já faz. E a partir com base nos dados da ordem de venda, ele faz todo o resto. E já vai acionando automaticamente por e-mail, até hoje, agora é por Teams, por WhatsApp, né? Por ADI, né? Para se comunicar com o usuário e com o fornecedor. E já vai deixando ciente o pessoal em que status que está o processo produtivo, tudo automático. Achei demais essa parte, né? Fantástico. E o Make to Stock, como é que é? O Make to Stock ele é baseado no estoque de emergência. Eu trabalhei como peão também, tá? Já fui chão de fábrica, peão, e eu era operador de máquina injetora. O que é a máquina injetora? Ela recebe plástico granulado para ficar líquido, em uma alta temperatura, para cair no molde, e no molde sai o quê? Sai copo plástico, sai controle remoto de brinquedo, sai controle de videogame. E eu fazia muito bico de pato, que era do para-choque antigo, dos Chevettes, por aí vai, né? Da empresa da GM, né? E tinha que fazer 10 mil bico de pato. E quando saía, eu tinha que tirar da água, fazer a rebarba e já tirava. E eu tinha que acompanhar o ritmo da máquina. A máquina já vinha, já disparava e tal. Eu não podia xingar porque era uma máquina, né? E era make to stock como? Como é que era make to stock? Tinha que ter muita, mas muita matéria-prima sobrando. Porque você não sabia o que se passava na cabeça do cliente. Olha, não preciso mais de 10 mil, eu preciso de 15 mil. Eu não preciso mais de 15, eu preciso de 20. E era de uma hora para outra. E se não tivesse o plástico da petroquímica ali no estoque sobrando, a gente teria sérios apuros. A produção poderia parar por falta de matéria-prima para gerar o produto e para entregar a tempo para o cliente. Que pedia isso. A GM, a Tectoy, né, que era uma fábrica de brinquedos que não sei se ainda existe. E como eu ouvi falar, tinha muitos produtos Tectoy na década de 90, até o início da década passada, né, do início do século. E os controles de videogame, né, do Master System, por aí vai, né, a gente fazia bastante. E, por exemplo, a gente trabalhava também com muito material que era polipropileno, polietileno, ABS, Celcom, PVC. O ABS a gente usava muito para fazer o retrovisor do carro, que é aquela parte de plástico para segurar o vidro, para sustentar o vidro. E a máquina fazia isso sozinha, a gente fazia, rebarbava e encaixava, que era feito em duas peças, né? A base para poder conectar no carro e a outra para poder conectar ele para conectar a base. E às vezes o pessoal vinha, olha, a demanda aumentou, vai ter muita venda de carro agora, desse carro em abril. E era uma loucura. A sorte que o Make to Stock tinha um estoque de emergência. Tinha que ter 100, sempre em estoque de emergência. Poderia ter 600 tal, de estoque sobrando. Mas toda vez que a gente consumia 50, automaticamente o sistema já gerava um pedido de compra de mais 50 para manter o estoque de 100. E se eu precisasse de 700, que era o estoque exato que eu tinha, ele pedia 500, e se tinha 100, ele me separava 600 e já tinha outros 100 sobrando. E automaticamente ele já pedia o outro 100 para a petroquímica. Olha, eu preciso de mais 100 para manter o estoque à vontade aqui, para a gente não ficar em falta. Então ele era assim que trabalhava com estoque de emergência. O Make to Stock é para isso. É para sempre o usuário, a empresa, ter estoque sobrando para atender a demanda do mercado. Principalmente a demanda sazonal. Brinquedos, né? Em época nem agora, no mês de outubro, e em dezembro também. Sai bastante brinquedos. Só licença, por favor. Perdão, senhores. Agora não vai atrapalhar mais. Bom, é isso a parte de MRP. Eu tenho algumas curiosidades a tratar aqui, né? Essa parte aqui do MRP aqui. Uma coisa assim que eu estava, durante a minha pesquisa, há muito tempo que eu já trabalho com MRP, né? E pesquisei sobre Toyotismo desde a minha época de faculdade, né? E eu creio que isso seja
que o toyotismo e o fordismo são os pais do MRP, mais o toyotismo. Porque o MRP é muito parecido com o processo toyotista de trabalho, né? E fica aí uma dica para quem quer fazer mestrado ou doutorado e, quem sabe, pesquisar a fundo isso, tentar descobrir. Você vai ver semelhanças e atenuantes que são muito similares um ao outro, né, meu? O toyotismo e o MRP, sendo pai do MRP. Fica a dica aí para quem quiser fazer pesquisa e fica de brinde aí como um tema a mais aí para a dissertação de vocês, né? Quem sabe. Eu espero que saia algum mestrando daí também, um doutorando, né? Sobre o caso dos japoneses de fazer o toyotismo, eu fiz uma pesquisa muito tempo atrás. Nossa, eu estava no meu primeiro ano de colégio técnico, né? Fazia processamento de dados. E tinha um encarte da Folha, do Estadão, né? Mostrando como é que era a tecnologia de alguns países, né? E a criação do trem-bala, por aí vai, né? Que era uma grande novidade, né? O trem-bala com um sistema de ímãs, né? Para ele ir flutuando, né? E aquilo foi um marco na virada da década de 80 para 90, né? Do Shinkansen, né? Que o professor conhece bem, foi para o Japão e andou de Shinkansen, né? O mestre de vocês. Eles têm um dilema chamado Oitosuke Oikose, que significa alcançá-los e ultrapassá-los. Esse dilema se tornou em prática até a década de 80, quando realmente eles viram que conquistou o ápice do imperialismo econômico, né, a ponto de ingressar no G7 nesse tempo todo, né, no pós-guerra. Um país que tem sempre sendo atacado por terremotos, vulcões e maremotos, né. Então, eles já tinham esse costume de sempre se reerguer, né, por causa dos problemas climáticos, assim, lá e geográficos. Então, as duas bombas atômicas, apesar do susto, do trauma que eles tiveram, eles não tiveram problema nenhum em se reerguer por causa que eles já estão condicionados a isso, né? A geografia e as adversidades da natureza que eles vivem no país deles já os educaram para isso, né, meu? E tornando o costume deles, né? De sempre encarar as enrascadas com perseverança e força de vontade, né? E esse dilema surgiu, com certeza, por causa de tudo isso que eles passaram por lá, né? Sempre alcançar e ultrapassar as dificuldades, né? E é uma lição que fica para mim, que me ajudou muito e que eu espero que os ajude também, né? E como eu disse, quando eles chegaram na década de 80 e viram que conseguiram aperfeiçoar tudo que os ocidentais fizeram, o trem-bala, na verdade, não foram eles que criaram, tá? Foram os ocidentais. Se eu não me engano, acho que foram os europeus, os franceses, né? E eles só aperfeiçoaram e conseguiram bater o recorde de velocidade na década de 60. E tanto que o modelo de trem-bala deles foi inspirado no Boeing, no avião Boeing. Você pode ver que o primeiro trem deles, se vocês olharem na internet, levantarem as fotos, vê que é a cara de um avião, o primeiro trem-bala deles. Né? Por quê? Para quê? Para aproveitar a aerodinâmica, né? No caso. E depois também tem um outro exemplo, que é a gastrocâmera. É aquela que vocês fazem endoscopia para descobrir se tem pedra no rim, se tem alguma parte do estômago que está deteriorado, está comprometido, né? Antigamente, a gastrocâmera era como uma espada, né? Quem criou foram os alemães. Então, eles se inspiraram na espada do florete, né? Do florete francês, que era bem fininho. E eles viram os engolidores de espada nos circos e falaram, por que não podemos fazer uma espécie de câmera que tira a foto das pessoas que têm problema estomacal para a gente detectar a causa dos mesmos, né? Isso vai ajudar no diagnóstico dessas doenças estomacais, né? Só que tinha um agravante, tinha um efeito colateral nisso muito grave, esse tipo de equipamento. Ela só conseguia ver o começo do estômago. Se você colocasse mais a fundo, ela perfurava o estômago e acabava matando o paciente, né? E por causa do número de mortes, aos poucos foi caindo em desuso, né? Aí um japonês vendo isso, que ele gostava muito da parte de tecnologia, né? E era um entusiasta da invenção, né? Da mecânica. Ele viu a gastrocâmera e se inspirou assim, poxa, como é que eu posso fazer uma gastrocâmera sem perfurar o estômago? Ele se inspirou na mangueira de jardim da casa dele. Aí ele conseguiu ver mais ou menos como era a tecnologia alemã, copiou e conseguiu colocar uma câmera na frente colocar uma luz de câmera na frente da mangueira e ver se dava para fazer. E deu certo.
Deu tão certo que a Olympus patrocinou a pesquisa e pagou o investimento da pessoa, e comprou os direitos e a invenção do cara. E contratou ele para ser chefe do departamento para poder desenvolver essa tecnologia, né? Aí volta-se a prática do Oitotsuka Kosei, né? No caso, né? Toyotismo, e resultou no toyotismo e provavelmente o MRP. Depois da década de 80, eles se perguntam o seguinte: Oitotsuka Kosei o quê? Ou seja, e agora? O que nós vamos alcançar e ultrapassar? Acabou esse paradigma para eles. Acabou isso. O que eles precisaram agora é criar novas tecnologias que o mundo não pensou ainda em criar. E o resultado veio uma década depois, no final da década de 80. Eu acho que foi uma década não, há poucos anos atrás. O resultado disso. Eles criaram um elemento químico. Por incrível que pareça, nós temos a tabela periódica de química. Eles conseguiram criar um novo elemento para enriquecer a tabela periódica de química, para poder ter mais combinações para descobrir curas, desenvolver outros tipos de fontes de energia, desenvolver novos tipos de medicação com esse novo elemento químico, ou novos tipos de matéria-prima, que possa nos ajudar a desenvolver outros tipos de tecnologia, robótica, por aí vai. E, assim, é incrível, porque como é que um país, uma ilha pequena como aquela, conseguiu chegar onde chegou? Aí fica uma pergunta inspiradora, né? Se eles conseguiram, nós também conseguimos. Eles não são diferentes da gente. Eles não têm no DNA a inteligência. É o costume de buscar e de se dedicar e ter força de vontade de realizar aquilo que gosta, de ter paixão. A inteligência é resultado, é uma resultante do que você se esforça, do que você faz. Você não nasce inteligente, você se torna inteligente com o tempo e com as práticas e com os hábitos que você tem. E é isso que eles descobriram e colocam em prática sempre e incutiram na cultura deles. E podemos também fazer isso da mesma forma, né? E se livrar de vez daquela síndrome de vira-lata, porque a gente é brasileiro, não pode não. Como é que são de ser brasileiro e deixar de ser brasileiro? Podemos também. Pra você ter ideia, teve uma brasileira que salvou um equipamento de mais de 6 bilhões de dólares em Marte. Salvou um rover, um robô. Tinha 6 rodas e ele entrou numa falha geográfica, um acidente de uma cratera em Marte, não conseguia mais se safar de lá. E a equipe da NASA deu como perdido aquele equipamento de pesquisa. Falou, agora não tem mais como mexer nesse robô. Ele tem energia, tem mobilidade, só que não tem mobilidade, não consegue sair do lugar por causa que ele entrou numa geografia que não consegue mais sair. O que essa brasileira fez? Ela gostava de samba, né? Perdão, ela gosta de samba, né? Ela viu a partitura da música de um samba, que eu não lembro agora qual foi, e viu que a partitura tinha um cálculo exato para a manobra da roda, das 6 rodas do rover, para poder tirá-lo de lá, né? Desatolá-lo, vamos dizer assim, dessa cratera marciana. Ela aplicou essa partitura de música, tocou a música, tocou samba em Marte, vamos dizer assim, né? E o robô praticamente fez uma dança de samba para poder sair dessa cratera, e conseguiu. E ela salvou o equipamento de 6 bilhões de dólares por causa de uma partitura de música de samba. Praticamente ela fez um MRP disso. Ela viu o produto, viu o problema, viu o que poderia ser feito, poderia ser aperfeiçoado naquilo. E com baixo custo, como no toyotismo, né? O que pode se fazer agora? Então, são coisas que é só usar a imaginação e um pouco de força de vontade, e você consegue chegar na solução e se destacar no meio que você vive, na sociedade que você vive. E você vê uma brasileira. Então, a ciência e a tecnologia, ela não faz discriminação de onde ou o que você é. Você pode chegar onde quiser chegar através dessa dedicação, dessa força de vontade. Bom, depois disso, né, do Oitotsuka Kosei, depois da década de 80, os japoneses começaram a fazer piadinha dos americanos. E a melhor de todas é essa daqui. Nós compramos os Estados Unidos e hoje nós podemos alugar para os americanos.
Bom, pessoal, é essa dica aí que fica, né? E espero ter ajudado e contribuído com o processo de MRP de vocês. Dúvidas, fica à vontade, se quiser questionar, perguntar, jogar tomates, só que não vai conseguir me atingir, né? Bom, professor, muito obrigado, foi excelente aí a exposição aí, mas bom, eu pelo menos tenho uma pergunta, né? Sim, claro. Até para instigar, né? Até para provocar os alunos aqui que estão presentes aí. Apesar que eu acho que não vai ser possível, porque senão você já teria mostrado para nós aqui, né? Mas mesmo assim não custa perguntar. Você teria alguma tela no momento de como que funciona o MRP no SAP? Tenho, mas isso eu até tenho, mas isso eu queria montar uma aula específica, que ele é muito complexo. O problema do SAP é que, assim, ele é eficiente nos processos de produção, mas só que ele não é simpático para o usuário no primeiro momento, ele dá um susto. Eu precisaria montar um manual, um passo a passo, para mostrar como é que ele se opera, esse MRP do SAP. No caso, assim, mas assim, eu não tenho mesmo, assim, como mostrar. Ok, entendi. Não, tranquilo. Eu imaginei que não, porque senão na sua fala você teria mostrado. Né? Eu falei, mas não custa perguntar, que de repente... Não, tá certo, tá certo. E aí você me fez lembrar, porque, por exemplo, nunca trabalhei com o SAP, mas eu trabalhei com a TOTOS, né? Na época não era TOTOS, era DataSul. Foi DataSul. Justamente na época da negociação que... Agora nem era a Progress, né? É isso, eu também trabalhei com ele. Eu cheguei a fazer o curso da Progress. E isso bem que você falou, né? No início a gente se assustou, mas depois que você reconhece e passa a trabalhar com ele constantemente, é uma ferramenta formidável para controlar, principalmente materiais, né? E eu me recordo que na época eu implantei na empresa lá, né? Assim como foi implantado a ISO, né? Implantou também o sistema que era DataSul, né? Depois a TOTOS comprou a DataSul, se não me engano, tinha, acho que a Microsiga, né? Alguma coisa nesse sentido, não me lembro. Exato. Mas eu trabalhava com a DataSul, né? E é bem bacana, cara. Tudo que você falou elogiando o SAP, o DataSul também, não, lógico, são ferramentas compatíveis, diferentes, mas compatíveis, né? E eu ficava também estupefado com a agilidade via processo, via ferramenta, né? Você digitava uma ordem de compra, ou pedido de compra que fosse, mas no meu caso era ordem de compra, e ali gerava informação para tudo, né? Até lá no recebimento, lá a pessoa que iria receber já teria acesso, né, a confrontar e efetuar o recebimento, sabe, de acordo, valor de nota de pedido, valor de item, né, quantidade, se tinha pedido, se não tinha pedido, ele é automático. E aquilo também me fascinava na época, né? Eu achava fantástico isso. Porque indo um pouquinho mais antes, né, dessa etapa, eu me lembro que na época antes, não sou da época do dinossauro, mas né, era tudo na unha, era tudo controle ficha, né, que a gente fazia. Tinha a caixinha, né? Eu me recordo que lá no almoxarifado tinha a caixinha, e era tudo anotado nas entradas e saídas, o recebimento era tudo na caneta. Data que entrou, a nota cartão, e saldo, era tudo jurássico mesmo, era tudo... Depois a empresa adquiriu o sistema, né? Veio a evolução, né? Ou a revolução, e começou. E até chegou nesse momento de DataSul, que eu ficava... Por ter trabalhado nos dois formatos, né? O manual, né? O da unha, e usar sistema. Quando chegou no sistema, fantástico. Assim como, por exemplo, algo bem simples, que também foge um pouco da ideia, mas é algo parecido, eu descarregava muito caminhão no braço. Eu me lembro que na época, como você trabalhou em chão de fábrica, eu também trabalhei, e na empresa que eu trabalhei não tinha empilhadeira. E chegava aquelas carretas enormes de fio, caixa de algodão, e tinha que descarregar tudo no braço. A gente que trabalhava no almoxarifado que tinha que fazer esse serviço. Né? Depois que chegou a empilhadeira, vixe, foi algo fantástico. Foi algo assim que, não por ter tirado o nosso esforço físico, né, mas a agilidade. Eu me recordo que descarregava a carreta rapidinho. Aquele dia inteiro que a gente ficava descarregando carreta, questão de minuto, a empilhadeira descarregava. Então, o DataSul, o SAP, é algo parecido, sabe, assim, no meu ponto de vista, né? Aquilo manual que você tinha que
fazer tudo no braço, na unha. Quando chegou o sistema, vixe, foi uma mão na roda fantástica, foi algo assim surpreendente mesmo, né? Bacana. Eu vou falar uma coisa que não é da época de vocês. Eu lembro que eu ia com meu pai na lotérica e era leitora de cartão, era tudo perfuradinho. Aí era leitora de cartão, aí meu pai fazia o jogo, né? A pessoa passava e dava a leitura de cartão para ele, já tudo perfurado. Aí se ele acertou, a pessoa só conferia com os buraquinhos do cartão. Era assim a leitura, era assim o sistema. Eu lembro, antes de trabalhar com Progress, eu fazia o técnico de funcionalidades, gostava muito do Basic e do DBase, né? E o Clipper. E tinha o COBOL na área, putz, eu detestava COBOL. Falei, com essa língua da década de 50, cara, da do meu avô, tá louco. Não é da época de vocês, é da minha época. Tá? Vocês são novinhos ainda. Aí eu falei, puxa vida, que droga esse COBOL, né, cara? E ele não falava onde estava o erro do programa. Você tinha que analisar, você tinha que saber onde estava o erro. E ele não falava. Eu falei, que sacanagem. Aí tudo bem. Quando chegou o Progress, eu não acreditei. O que você faz em 100 linhas no Basic, você faz em uma no Progress. Foi fantástico quando eu conheci o Progress, que é a linguagem básica para o DataSul, né, para fazer os sistemas da DataSul. Falei, sensacional. Eu fui fazer o V8, né? Aí quando eu estava fazendo o curso da DataSul em 95, a SAP chegou em 96 arregaçando. E já tomando conta do negócio. Falei, caramba, que sabe isso? Eu fiquei com bronca, né? Falei, pô, tá tirando meu sistema aí, né, meu? Tá acabando comigo aí. Eu nem mal entrei, né? Nem senti o cheiro do trono ainda, os caras já nem deixei sentar no reinado, já tomou o trono aqui do SAP, caramba. Aí meu irmão veio todo triste falando, mostrando a revista InfoExame na época, olha, putz, o SAP chegou detonando, e mostrando o primeiro no ranking e segundo o DataSul. Mas quando eu fui ver as vantagens e desvantagens, o DataSul não estava em segundo no ranking, mas assim, vantagens e desvantagens estava lá para 20º, quase 30ª posição. Eu falei, caramba, estamos tão ultrapassado assim, tão estagnado em tecnologia. Aí eu falei para ele, olha, se não puder com eles, junte-se com eles. Vai pro SAP, vai fazer curso e SAP, fazer o quê? Eles estão dominando o mercado, você vai ficar estagnado, vai ficar ultrapassado? Vai virar um saudosista COBOL, que nem uns colegas lá que gostavam de COBOL. Ah, eu não vou largar do COBOL porque eu gosto, não vou ir pro Clipper porque eu gosto do COBOL. Meu, me desculpa, a gente tem que ser cabeça aberta. É o mercado, é a tecnologia, entendeu? É a mesma coisa, eu tenho uma fábrica de televisão, não é da época de vocês, a minha televisão era válvula, tá? Era aquelas lampadazinhas que vocês aqui a gente trocava para poder arrumar. Hoje é macete e circuito de computador. Se eu ficasse com uma cabeça na válvula, eu teria ultrapassado. Ninguém ia comprar a minha televisão. Hoje é tela de LCD, Smart TV. Quem ficou com aquelas telas fabricando tela de tubo de TV, ficou tudo estocado. A Toshiba, olha que exemplo. Eu lembro que quando saiu o Blu-ray, quando a Sony lançou o Blu-ray, no mesmo dia a Toshiba anunciou o fim da fabricação dos videocassetes. Parou, falou, olha, paramos, fechou uma fábrica. E o que tinha lá estocado ficou lá para vender. Eles falaram, não tem como concorrer com o Blu-ray. Que eles compraram, é claro, eles sempre têm um departamento de compra, compraram o Blu-ray da Sony para fazer a análise e comparar com o VHS deles. Falaram, cara, não tem concorrência, não tem como bater esses caras. No nosso produto, esquece, vamos fechar a fábrica. Fechou a divisão de VHS, de videocassete VHS. E o Blu-ray foi dominando, tomando conta. Eles tiveram essa inteligência, essa flexibilização de reconhecer a derrota e partir para outra. Senão ia continuar produzindo um produto que não vai vender perante ao gosto do povo. Não ia atender o gosto e a exigência do consumidor. Isso você tem que entender. E hoje tem muita gente que quer ficar pegado com o dinossauro. Ele não dá. Lançou um videogame novo, o pessoal vai atrás, esquece. Não tenta concorrer. Ou você produz um melhor, que nem a Microsoft viu isso, produz de maneira diferente, ou a Nintendo. Ou então você vai ficar no esquecimento, vai ficar na era do cartucho ainda. Esquece. O MRP, ele é um apelo para isso. Sempre para o novo. E o que vem depois? No início da década passada, em 2001 e 2002, eu vi na revista, eu não sei se foi na InfoExame, uma revista de tecnologia, o pessoal já estava falando do ERP2, que é o ERP, o Supply Chain antes, e o CRM depois. Você junta tudo numa só e você tem um ERP2. Para você ver, você tem a cadeia de suprimentos, que é a entrega da mercadoria, você tem o ERP, que é a produção, tudo, que é a somatória de MRP1 com MRP2, e você tem o CRM,
Hoje a gente chama de CLM também, né? Que é para atender a necessidade do consumidor. Eu falei, caramba, já estamos no RP2, já no início do século XXI. É incrível. Então eu falei, poxa, vamos criar um software para isso. E sempre tem demanda. A grande dificuldade hoje dos sistemas é o seguinte, ninguém pensou nisso. E é uma coisa que eu bato sempre na tecla e o pessoal quer brigar comigo. Eu falo, olha, a gente não tem que transformar um sistema em operacionalidade. Porque esse negócio de ficar decorando comando, o SAP ainda tem essa coisa de ficar decorando comando que se chamamos de transações para poder executar os processos. Hoje é num clique, tem que ser que nem um Windows. É clicar, eu quero um arquivo, clicar. Não tem que ficar decorando comando. Esquece, ninguém... Entendeu? Eu quero abrir um arquivo, vou lá no Windows Explorer, eu quero executar uma música, eu vou lá no Windows Media Player, entendeu? Eu quero fazer uma cópia de uma tela, Ctrl+C, Ctrl+V, com print, é assim, tem que ser uma coisa rápida. Eu estou falando para o pessoal, gente, a gente tem que substituir a operacionalidade dos processos industriais por jogabilidade, ou seja, transformar o trabalho em uma coisa mais divertida, mais fácil, menos arredia para o povo. Quando o cara bateu o olho na tela, pô, que legal, eu quero trabalhar com isso aqui. Entendeu? E isso foi um case de sucesso que foi parar na Alemanha. Quando eu tenho o meu irmão, que eu presto serviço para ele é dono de uma consultoria. Ele é meu cliente. Ele fez um processo na Bahia Sul, que era uma empresa de... Ai, meu Deus. Uma empresa de papel celulose e na Votorantim Cimentos também. Na Votorantim Fibria, que é a divisão de papel celulose. O pessoal tinha um problema enorme na parte de expedição, de estocagem de depósito. O que ele fez? Pô, chama os caras, me chama uns ABAP aí e tal, vamos fazer o seguinte, cara, eu quero um videogame. Em vez do cara digitar o nome e o código do caminhão, não. Ele vai arrastar o caminhão e já vai trazer tudo que está lá do caminhão. O caminhão já está previamente cadastrado. O material já está previamente cadastrado. Em vez de ele ficar digitando o código da tora, não. Ele arrasta o desenho da tora que nem um stick de jogo. Fizeram que nem um videogame mesmo, cara. O pátio, desenharam o pátio. Desenharam os caminhões, as gruas, que é aqueles guindastes que tem uma garra que cata a tora da madeira e põe no peso. E tem as madeiras, as toras de madeira desenhada ali, né? E você pega e arrasta e você só digita o número, a quantidade que você quer, acabou. E o comando, o sistema vai rodando por trás do jogo. Virou um case de sucesso tão grande, que a SAP aqui Brasil convidou a gente para fazer uma apresentação na Alemanha. Aí foi o meu irmão e a equipe dele fazer essa apresentação lá e ganhou o primeiro lugar aqui na SAP Brasil. Jairo, deixa eu só te cortar um minutinho. Sim, claro. É que eu fiquei com uma dúvida aqui e até queria aproveitar para falar, de repente, né, os alunos também podem ter essa mesma dúvida. Como eles estão sempre trabalhando, nesse semestre eles estão trabalhando a parte de produção, né, aí, né, a parte do MRP, e estão vendo, né, partes de gestão financeira. Você pode comentar alguma coisa a respeito desse sistema MRP, a funcionalidade dele em relação a essa gestão, a vantagem competitiva da empresa possuir um sistema ERP, ou da SAP, ou de outra empresa, né? Vamos falar da SAP, né, que é o que você presta consultoria. Essa vantagem competitiva para a empresa, tendo o RP, o MRP, né, fazendo esse processo, como você falou, linkando a parte de ordem de venda, né, a partir do momento do pedido de venda, considerando o estoque, se ele tem ou não, como ele vai fazer essa junção, comprar, vender, né, como que a empresa tem essa vantagem frente às outras utilizando o software MRP? Certo. Eu vou ser o mais sincero possível, né? Tem as vantagens e desvantagens. O que acontece? O SAP, pela primeira coisa, antes de você abrir o capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, na Wall Street, eles exigem primeiro que a empresa tenha o SAP instalado. Porque ele controla de maneira muito efetiva e robusta e bem auditada todos os valores que a empresa movimenta. Então, dificilmente a empresa vai conseguir dar calote ou tentar esconder ou passar uma falsa lucratividade para poder querer fazer especulação na Bolsa de Valores. Então, a gente tem um controle mais assíduo disso, pode compartilhar isso também.
Segundo, toda vez que você faz um processo no SAP de transferência de mercadoria entre filiais, entre centros, processo produtivo, não dentro do depósito do mesmo centro, mas de plantas diferentes, automaticamente o SAP gera um documento contábil. O cliente fez uma ordem de venda, tá? Entrou no processo produtivo. A partir do momento que o processo produtivo pega a mercadoria de um depósito, de uma planta diferente para poder produzir, ele já gera um documento contábil, é automático, para você controlar os valores do produto. E isso vai até a ordem de compra. A partir do momento que também você faz o pedido de compra, entrou mercadoria, a entrada já faz a contabilidade também. Depois, quando você fez a entrada de mercadoria, você tem duas tipos de fatura: a fatura de compras e a fatura de vendas. Quando você faz a fatura de venda, isso tem todo o controle fiscal, ele já gera, você gerou a fatura, automaticamente já gera uma nota fiscal, com base nos dados do pedido de compra. Você só joga o pedido, ele já gera a fatura automática. E ele gera dois documentos em paralelo a isso. Você clicou no botão gravar, ele já gera dois documentos automáticos, que é o contábil e a nota fiscal. Aí você tem todo o controle do custo e do preço do estoque. E o preço é atualizado automaticamente no dado mestre do material que foi consumido e do dado mestre do material que foi produzido e do dado mestre ou do material que foi vendido. Ele já atualiza todo o preço. Você tem todo esse controle em paralelo. Ele vai por baixo, já atualizando os preços, os valores e os lançamentos contábeis. Não tem como escapar isso. Deixa eu só te fazer uma outra pergunta, só para completar. Quando você gera no MRP aí, você gera a ordem de venda, você Sim. sabe o tempo de transição para chegar, se eu não tenho esse estoque, né, que já entra na parte do estoque de segurança, né, o estoque mínimo, se não tem, o tempo que gera essas informações para não parar esse processo produtivo? Não, ele é instantâneo, o sistema ele é instantâneo. Você gerou ordem de venda, automaticamente já dispara uma necessidade de estoque para a produção daquele produto. Nessa que dispara, ele já tem uma visão imediata do que tem no estoque para ser produzido. E o que falta, ele já gera automaticamente uma requisição de compra para poder abastecer o estoque, para atender a demanda da ordem de venda. Isso é automático. Às vezes, o físico como é que se fala? Não condiz com o virtual. É aí que a gente pega a fraude. Houve desvio de material, para onde foi parar. Isso aconteceu na CJ Alimentos, que é uma empresa coreana que tem lá em Piracicaba. É uma empresa grande pra caramba na Coreia do Sul, que eles patrocinam até filmes deles lá, né? E também, uma outra coisa que eu ia falar dessa questão toda, né? O problema do SAP maior é o fiscal. É a natureza tributária Brasil. Ela é altamente complexa. Quando o sistema SAP foi projetado, foi para atender a realidade Europa, Alemanha, Europa, Estados Unidos, que é uma natureza tributária muito enxuta, muito objetiva. Você não tem imposto sobre imposto. É um imposto único e acabou. Entendeu? O que acontece? Quando chegou o sistema SAP no Brasil, ele foi bem aceito por causa do MRP. Nenhum outro sistema, como a Microsiga, como a Oracle, conseguiu fazer uma MRP tão inteligente e que atendesse de maneira imediata e com precisão como a MRP da SAP. Foi isso que me deixou alucinado, vamos dizer assim, né, para melhor. Eu falei, cara, funciona. Eu falei, MRP ele é bonito. Para mim, a MRP era que nem o teletransporte. É uma excelente ideia, mas não existe. Na década de 90. Eu falei, cara, era essa o meu dilema. Eu fazia essa piada, pessoal, cara, para o MRP é um teletransporte, é uma excelente ideia, mas não existe, cara. Ele é bonito no papel. Entendeu? Aí, quando veio o SAP, eu falei, caramba, os alemães acertaram na receita. Conseguiram criar uma inteligência no sistema que consegue controlar. Porque o MRP era difícil você acompanhar o material em tempo real. Um disparo de leitura ótica, né, no código de barra dos produtos. E não condizia. Você disparava um código de barra, aparecia um outro produto na tela. Você disparava para ter uma quantidade, a quantidade estava lá no código de barra. Mas ele não se comunicava com o estoque físico. E aparecia um outro produto, e dava uma tremenda confusão, uma tremenda bagunça. Era complicado. E estoque com um produto perecível?
a gente sempre falava, o sistema está pegando o produto que é com uma validade mais recente, mais adiante, não a mais recente para vender primeiro. Eu falei, peraí, amigo, o que está acontecendo? Vamos lá. Isso foi na Goiás Alimentos, em Goiás, né? Que era Goiás, uma das maiores produtoras de extrato de tomate do Brasil. Vamos lá ver. Falei, me desculpa, o sistema não vai fazer milagre. Sabe o que eles faziam? Eles estocavam os tambores de extrato de tomate, eles que estava para vencer com vencimento mais recente, colocava lá no fundo. Em vez de colocar na porta para já pegar primeiro. Eu falei, o problema aqui é físico, gente. Não é sistema, não é do virtual, não é do sistema SAP. Pega os tambores, vamos fazer diferente. Pega os tambores que vão vencer primeiro o extrato de tomate, para não estragar, para não ter perda, coloca na porta aqui. E os que vão vencer lá para frente, pro ano que vem, coloca lá no fundo. E faz essa tática, entendeu? É fazer o método PEPS. O primeiro que entra, o primeiro que sai. É uma tática da contabilidade. Vocês têm que fazer o método PEPS aqui no estoque de vocês. Entendeu? Senão não vai funcionar, gente. Aí, às vezes, você não tem que pensar como um consultor no sistema. Você tem que pensar como um consultor logístico. Sempre você tem que ser um pouco a mais do que aquilo. Você tem que sair da sua zona de conforto. Sair daquilo que você faz. A parte fiscal é altamente complexa. Eu apanho direto, gente. E às vezes não atende. A necessidade da SAP às vezes não atende. E toda hora você tem que ficar abrindo chamada na SAP Alemanha. SAP Alemanha, eu tô com um problema aqui. A pessoa quer gerar uma Miro. É uma transação Miro. A transação Miro, que é um comando que a gente dá para o SAP para gerar fatura de compras, tá? No caso da fatura de venda, é uma transação chamada VF01. É um comando que você digita VF01 e ele gera a fatura de venda. Para compras é Miro, M-I-R-O. E às vezes eles não têm a solução, porque eles falam, cara, a gente não vê isso. E olha, ele só atende a necessidade tributária Brasil quando é um tributo federal ou estadual. Municipal, esquece. Eles não atendem, aí a gente tem que se virar. E é o cão chupando manga. É pano para manga que dá para fazer isso. Eu tô com um problema esse mês, que é o seguinte, você gera a fatura para serviço, só que a nota fiscal de fatura só tem 6 dígitos. No começo, antigamente. E houve uma mudança na lei, para 9. E não cabia 9, mas nem com reza brava. Nem com decreto papal não cabia 9. E eu abri um chamado na Alemanha. Falei, olha, semana passada, eu falei, olha, tô com esse problema aqui. Vocês venderam um produto que não atende à necessidade do cliente. E aí, o que faz? Isso é uma falha do produto. E vocês? Baixa esse package aqui, né? Um Sport Pack que nem da SAP, que nem do Windows, né, meu? Baixar uma atualização de pacote, né? Para otimizar o sistema. Beleza, eu baixei tudo, não deu certo. Bom, eu levei 1 mês e meio para resolver o problema. Ainda assim teve um problema. E estou com ele até hoje. Conseguimos resolver o problema na fatura. Abrimos o campo para 9. Deu certo. Aí quando ele gerava a nota fiscal, ele gerava a nota fiscal sem o número da nota fiscal. Só com o número do documento. Eu falei, olha, não dá, né, amigo? Eu vou gerar uma nota fiscal sem número da nota fiscal? Vocês estão de brincadeira. Aí eu peguei, montei as telas, passei para eles com as telas. Eu falei, é isso aqui, amigo. E tem que fazer em inglês. Não adianta, em português não tem, tá? Você tem que se virar no inglês. Aí beleza, aí levou mais um tempo, eles resolveram o problema. Legal, agora funcionou. Só que um amigo, a gente é meio chato, curioso, procura pelo em ovo, e a gente encontra. Bonito. O documento da fatura tinha 9 dígitos, o documento da nota fiscal tinha 9 dígitos, só que a tabela armazenava os 6 últimos. Eu falei, não vai. Amigo, você tá de brincadeira de novo. E daí, se eu for fazer uma consistência na tabela, pegar uns dados para fazer um relatório, a parte que o cliente precisa, como é que fica? De 9 só tem 6? Não dá. Vocês estão de brincadeira, meu. Não é à toa que o pessoal faz uma piada do alemão, né? O alemão é o português que aprendeu a contar. Né? O alemão. A única diferença é que o português não sabe fazer conta, e o alemão sabe fazer conta. É o português que aprendeu a contar, entendeu? É o português um pouquinho mais evoluído. Eles são difíceis. E tudo é o contrário, né, meu? Até as datas é inverso. E você tem que tomar cuidado na hora de você organizar os arquivos. Você pode estar pegando um arquivo do século passado, ao invés de pegar do século atual. E por aí vai. Então, a dificuldade maior do SAP até hoje é a natureza tributária Brasil. Olha que legal, puxando um pouco, não tem muito a ver com o assunto, mas a República Tcheca, quando caiu o comunismo lá e separou a Tchecoslováquia e criou a República Tcheca, eles tinham a carga tributária idêntica do Brasil.
era complexa e muito uma sobre a outra. Quando eles tomaram a iniciativa de fazer o imposto único, o PIB deles subiu para um patamar de 5% ao ano. República Tcheca, um país saindo de uma crise de guerra, uma economia devastada pelo socialismo e pelo comunismo no passado, estagnada, é uma economia estagnada, não evoluiu. E eles estavam em frangalhos econômicos. As outras ex-repúblicas soviéticas fizeram a mesma coisa e deu certo. Uma que superou mais ainda, acho que foi a Letônia, ou Lituânia, que fica bem para cima da Polônia, lá perto da Finlândia, vizinho da Rússia. Eles fizeram o seguinte: além de eles unificarem o imposto, fazer o imposto único e ter crescido o PIB cresceu ainda mais 8%, porque eles colocaram uma internet avassaladora, uma internet fulminante de velocidade. É uma coisa que a gente precisava fazer aqui também. E o PIB cresceu mais 3% ainda, além dos 5%, e com 8% do PIB ao ano. E é um paísinho pequeno, tá muito Sergipe. E também não tem território, não tem quase nada para produzir. Como é que um país pequeno daquele produziu 8%? Não é questão de extensão territorial, é de produtividade, de eficiência. E de fazer um enxugamento fiscal econômico, que não é o nosso caso. Não existe MRP na tributação Brasil, tá? Tem que aplicar um MRP na tributação Brasil aí para a gente enxugar as coisas um pouco aí, né? Fora no parlamento, lá nos congressistas. Tem muito cara para 580 deputados para 27 estados federativos. É muito pastor para pouca ovelha, né? Falar a verdade. Ô, professor, desculpa, né? Também intervir assim. Pode falar. Eu que queria abrir o microfone para os alunos também, se querem fazer perguntas, né? Até agora eu e a professora Rosilda nós fizemos pergunta, né? Se vocês quiserem, Bruna, Thalita, Isabelle, a Ariane e a Demilton, que está na sala também. Se vocês querem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. É que eles são bem, só absorvem, sabe aquela questão de só ouve, né? Eles são mais ouvintes. Eu me preocupo com eles. Professor, aproveitem que vocês aproveitam a informação para os projetos integradores de vocês, hein? A Thalita quer... Não, eu não tenho nada para perguntar, não, só quero agradecer mesmo. Bastante informação importante. A pergunta que a professora Rosilda fez realmente foi bem, assim, para o meu entendimento, foi bem relevante, assim, a explicação que o professor Jairo deu em relação ao sistema, né? Então, para mim, foi bem válido, porque na V1 a gente tinha uma pergunta sobre o sistema, né, MRP, e agora eu consegui ouvir na prática como que funciona. Então, eu não tenho nenhuma pergunta, não. Muito obrigada. Bacana. Mas o Ademilton trabalha num local que pode falar bem sobre o MRP. Abre aí o microfone, Ademilton. Também aprendo com vocês. Obrigado, Thalita, pela participação. O Ademilton acho que deve estar com vergonha. Mas ele trabalha num setor que recebe mercadorias, né, para abastecimento. De uma certa forma, está ali praticando, né, manualmente. Sim, é verdade. A questão, a praxe, né? Colocando em prática a vivência. Né? Bom, quando eles vão mirabolando alguma pergunta, alguma indagação, nós vamos dialogando. Apesar que são 9 horas, né? Os mais cedos são os mais perigosos, né, mestre? O princípio básico das artes marciais, nunca mexe com quem tá quieto. Então, eles são os mais perigosos. Vão surpreender a gente no futuro, viu? Mas tem uma boa, um chavão, não sei, uma frase propícia, também oriental, japonesa no caso, que diz assim, que sábio é aquele que ouve, né? É o caso deles, né? Sabe, nós estamos falando, eles estão ouvindo, estão só absorvendo, sábios são eles. Por isso que eu falei, fiquem atentos, vocês têm um projeto aí para entregar antes da V2 aí, então aproveita e deixa, né? E assim, eu admiro muito eles pelo fato, assim, numa sexta-feira, à noite, poderiam estar no shopping, poderiam estar se divertindo, fazendo outras coisas, mas não, estão sacrificando tempo para poder enriquecerem e se superarem. Eu agradeço muito isso e eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês vão colher esses frutos no futuro, eu garanto. Eu nunca vou esquecer de uma reunião que eu tive
era da Amway, né, para a gente lutar e batalhar e usar a hora de folga para aperfeiçoar nossas habilidades. Um cara me falou o seguinte: Jairo, daqui uma semana, eu vou estar estudando à noite, nos meus fins de semana e à noite vou estar estudando. E os meus colegas vão estar tomando cerveja no Habib's. Daqui um mês, eu vou estar estudando à noite e sacrificando meus fins de semana. Os meus colegas vão estar tomando cerveja no Habib's. Daqui um ano, eu vou estar fazendo isso e meus colegas continuando fazendo a mesma coisa. Daqui um ano e meio, eles vão estar tomando cerveja no Habib's e eu vou estar tomando sake no Japão. Ou champanhe na França, se preferirem. E eu tenho certeza que vocês vão colher esses frutos. Por esse sacrifício, quem fez isso vai conseguir repetir essa mesma proeza, essa mesma dedicação e força de vontade mais vezes. Aproveitem, porque fica aí também o meu exemplo pessoal. Eu comecei como chapeiro de padaria no bairro Sônia Maria, em Mauá. E na minha época foi difícil. Na década de 80 surgiu a primeira Cracolândia do Brasil, que é o Parque São Rafael, que foi vizinho do meu bairro. Passei perrengue lá, aguentei zumbis, aguentei arma na cara, tudo. Eu falei, não, vou batalhar, vou sair, vou trocar meu avental por uma gravata no futuro. Eu era filho de operário também, metalúrgico e tal, e, cara, consegui sair da periferia de São Paulo e consegui comprar um apartamento aqui no Brooklyn. Não estou falando isso para me vangloriar, eu estou falando isso porque todos nós somos iguais. Eu quero dizer que se eu conseguir, vocês também conseguem. Se eu conseguir ir para o Japão, conseguir ir para outros lugares do mundo, conseguir fazer grandes reuniões em grandes empresas multinacionais aí, vocês também conseguem. Eu não sou melhor do que vocês, gente. Vocês também são tão bons quanto eu. Nós somos todos seres humanos, entendeu? Minha mãe também foi retirante nordestina. Meu pai veio do interior, um plantador de amendoim. Então eu queria também deixar esse meu exemplo pessoal para vocês, que vocês inspirem. Vocês conseguem também. Tá? Eu fico feliz também e obrigado porque essa postura de vocês também me encoraja e me motiva cada vez mais aí. Bacana. Como no início da nossa conversa aqui hoje, né, que você fez resgatar Rapa Nui, resgatar a pilhadeira, resgatar a reunião. Você comentou também que da questão da injetora, né? E eu me recordo que eu também fiz técnico em plástico também, né? Eu também trabalhei com extrusora também. Na época, a empresa que eu trabalhava também tinha injetora, mas era no laboratório, né? E você veio lembrar dos grânulos, né? Dos polietileno, polipropileno. Você hoje fez a função aqui de resgate, né? O memorial descritivo meu, que eu sempre faço com os alunos aqui em questão da aula, né? Resgatar o que nós vimos na aula passada, memorial descritivo. Você já fez esse memorial descritivo um banho de tempo, né? Me remeteu lá ao passado e fez eu lembrar da época que eu trabalhava na linha de produção, né? Da extrusora, na empresa que eu trabalhei lá. Muito bem bacana. Toda essa experiência minha que eu tenho de MRP, MRP1, DataSul, empilhadeira, tudo isso, estoque, almoxarifado, tudo, né? Logística. Além do curso que eu fiz de pós-logística, também tem a questão da prática, né, como o seu exemplo também aí, tudo chão de fábrica, né? Acho que eu trabalhei a maior parte da minha vida com estoque, né, produção, PCP, pantógrafo, tudo, edição e tudo mais. E foi bom por causa disso, você fez resgatar, pelo menos a mim, né, além das explicações para os alunos, me fez resgatar o passado aí. Eu cometi uma injustiça no começo. Eu dei o seu perfil, né, apresentando você, esqueci de mencionar a professora Rosilda, né, que ela estaria presente com a gente aí. Mil perdões, professor, né? Apesar que todo mundo viu que você está aqui, né, mas eu cometi essa injustiça de não ter apresentado que você também estaria na sala, né? Que hoje ela está aqui para apreciar o que você expôs para a gente, né? Além de ser um colega, e vocês são colegas, eu também, a partir de hoje sou colega, aproveitar o conteúdo, né? Que a professora Rosilda, todos os alunos sabem disso, ela também trabalha com o sistema, né? Acho que ela desenvolve, o marido, né? Tem essa questão de desenvolver sistema, acho que desenvolve até mesmo sistemas de estoque, né? MRP, MRP2. Então, acho que ela agregou, né? Aproveitou e veio agregar informação, que é muito bom aí. Então, obrigado, professora. Desculpa, né, por essa gafe minha, né? Imagina, anunciado você aí. Não tem problema, não.
Eu tô sabendo que esse casal aí tá inaugurando uma divisão de robótica. Pô, com ecoenergia, cara, com energia solar ainda. Tá vendo? Eu tá encabeçando o departamento aí, cara. Tá bom, eu também tô na área também. Bacana, você tem que. Logo vai ter uns vídeos do YouTube deles aí, né, meu? Divulgando os experimentos e as invenções deles. Bacana, pessoal. Com propulsão à energia solar, né, cara? Ok. Bom, já estão anunciando a lei que precisa sair. Tudo bem, Bruno, fique à vontade, né? Para poder sair. Professor, eu justifico que, por exemplo, tem uma parte hoje de aluno aqui na sala que muitos não podem estar presentes, né? Na verdade, tem turma da parte da manhã, do turno da manhã, que veio para a noite nesse semestre, essa questão de pandemia, né? E uma boa parte dos alunos, por isso que a gente está gravando, uma boa parte vê o vídeo depois, né? Eles assistem depois, né? Então, o número, a justificativa, né, de pouco número, né, de alunos aqui presentes se dá por isso. Então, por isso que a gente grava, que depois lá na plataforma a gente disponibiliza o vídeo, que eles assistem depois para fazer a atividade, né? Lembrando que hoje, esse evento de hoje, tem um relatório a ser feito, tá? Tenho certeza que vocês viram, né, na plataforma e viram lá no grupo também, que não basta só assistir, né, estar presente. Tem a questão de fazer o relatório, obviamente vai estar sendo pontuado esse relatório depois aí, conforme a entrega aí. Mas é isso, professor, desculpa, né, o baixo volume de participantes, né, mas né, nessa devida necessidade, né, de que muitos assistem depois aí. Não, que isso, você me oferece um caviar e ainda pede desculpas, por favor. Muito honrado. E, nossa, nem esperava esse convite para uma universidade a primeira vez e quero agregar sempre. Eu quero que meu conhecimento perpetue e que se sair algumas cabeças pensantes aí, alguém que se destaca, nossa, é a minha realização. E se me superarem, eu me realizo mais ainda, que esse é o objetivo do mestre. Esse é o objetivo, né? Que o aluno supere o mestre, né, cara? Se superar, cara, o objetivo foi atingido, a missão cumprida. É verdade. E a outra justificativa, né, outro comentário, no caso, é a questão que a faculdade vai estar disponibilizando, não digo oferecendo, né, mas fazendo jus à apresentação, a questão do certificado, né? Eu não compartilho agora porque não está pronto ainda, mas assim que estiver pronto, já foi passado os dados, né, as informações, assim que estiver disponível, eu peço para a professora Rosilda entregar para você, mas vai ser confeccionado o certificado, né, de agradecimento pela presença, e não vai ser hoje, infelizmente, né, porque tem que confeccionar ainda. Tomara que antes disso a gente tenha muitas lives para fazer, sinceramente. Com certeza. Ainda mais agora que eu descobri que você também é historiador, eu vou te levar lá para pedagogia, para falar com as meninas lá, com as alunas de pedagogia. Lá. Eu sou muito fã do pedagogo chinês Confúcio, né, e Lao Tse Tung também. Aqui, ó, se você ver aqui, tá o livro que eu estou lendo aqui, Caminho do Meio, que fala do Confúcio, né? Esse aqui eu estou lendo agora aqui. Na verdade é Kung Fu Sé, né? Que é Kung Fu, né? Kung Fu Tse, né? Sim. E aí, por causa da fonética, o pessoal latinizou o nome dele, né? Para Confúcio, né? Mas é muito inteligente. Foi ele que me aproximou um pouco dos estudos, né? Fora alguns mestres, por aí vai. Bom, muito obrigado, né? Não sei se a gente pode, se querem fazer mais alguma pergunta, a gente pode dar por encerrado. Não sei se o professor tem algo mais a falar, né? A professora Rosilda também. Eu vou ver se olha, é uma pergunta que eu tenho a fazer o seguinte: eu tenho um documento, um passo a passo que eu montei numa empresa de como configurar MRP no SAP. Eu posso estar passando isso para vocês, mas eu vou ter que tirar o logo da empresa e o logo da consultoria. Isso foi em 2005. Mas isso aí é um passo a passo para vocês entenderem como é que foi feito os testes e a configuração do SAP. Entendi. E eu quero que o SAP popularize, cara. Eu não quero que fique restrito apenas uma elite que tem dinheiro para fazer o curso, por aí vai. Porque quanto mais pessoas acessando, melhor, porque é um produto que vai ser mais usual, vai ser mais requisitado no mercado. Bacana. É que nem o Confúcio falou, um tesouro escondido não tem valor nenhum, porque ninguém vai saber se existe, né, cara? Ou que nem Jesus falava, uma lamparina tem que ser colocada no alto para iluminar tudo, não debaixo da cama, senão não vai iluminar nada. Para que serve a lamparina, então, né? E essa parte que você está comentando é interessante para os alunos, no caso, para nós, para mim também, da questão de ilustrar
o sistema, né? Porque até então eles viam em aula mais algo em Excel, algo que eu tenho aqui, Excel, que é um básico, não TOTOS, não SAP. Se não fosse a pandemia, a gente tinha ideia de fazer uma visita técnica numa empresa e ver como funciona na prática, né? Mas até então não houve essa oportunidade desse contato, né? Pelo menos ilustrativo, pelo menos visual, como é que funciona o sistema MRP, né? Para poder digitar Seria a legal quantidade. mesmo. Olha, tem no YouTube um vídeo muito bom para isso. Me explicou o SAP básico, principalmente meu módulo, e o cara vai explicando por telas como é que ele faz aquilo. Execução de, primeiro, o cadastro de material, o cadastro de fornecedor, pedido de compras, e quando tiver esses cadastros básicos já prontos, aí depois é feito MRP. Sem o cadastro de material, sem o cadastro de fornecedor e outros dados básicos, não tem como fazer MRP para processar esses dados, entendeu? E eu esqueci o nome desse cara. Ele faz excelente trabalho de vídeos de YouTube. Eu vou ver se eu passo para a professora Rose e ela dissemina para vocês. Bacana. Sendo possível, a gente agradece. Certo. Ou não também, né? E são vídeos bem didáticos, bem claros e objetivos. Super práticos. Legal. Bom, aí fica também não digo um agito, né? Não digo provocação, não sei a palavra correta, mas no futuro, além de convidá-lo você para expor algo mais para a gente, algum tema temática, da possibilidade de você mediar algo para nós, não sei a possibilidade disso, né? Mas de mediar algo para a gente poder fazer essa visita técnica aí em alguma empresa aí, né? Que use o sistema, né? Não, vou ver isso. Eu acho que o meu irmão, que ele é dono de uma consultoria, que ele é dono da Evox, né? Corporation. E eu presto serviço para ele, e ele tem contato com bastante clientes, né, meu? E ele é o cabeça que fala com os CIOs, com o pessoal, né? Ele tem um bom ramo no mercado, é reconhecido nacionalmente pelo excelente serviço, ganhou 4 prêmios da Azul em sequência, né? Que é o prêmio, tipo um Oscar do SAP Brasil, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Excelente serviço prestados. E eu posso ver com ele, sim, essa questão, né, de vocês fazerem um tour tecnológico do SAP. Sistema, né? Bom, eu fiz isso, essa provocação, não sei se é essa palavra correta, porque a gente sabe que você é consultor, você tem acesso, né? Uma solicitação justa. Uma solicitação interessante e inteligente. Por exemplo, se quem quer conhecer a cadeia produtiva de uma invase de líquidos, por que não ir para Jundiaí lá na Coca-Cola, que é a FENSA, né? Para poder ver como é que é feito o processo de invase das latas de Coca-Cola, da Fanta, e essas visitas técnicas, a gente aprende muito mais com essa visita técnica, porque, por exemplo, eu já comentei em aula aqui com as alunas, né, os alunos, de visitas que eu fiz, né? Por exemplo, eu já estive na Martin Brauer, estive aqui na DHL. Puxa, você tendo a teoria é uma coisa, mas quando você está ali, eu fiquei fascinado com a Martin Brauer, né, o centro de distribuição lá, como é que funciona. Eu fiquei na imaginação. Até hoje eu fico pensando, tanto que eu comento em aula, vira e mexe, eu estou falando sobre isso. Quando eu estive lá, que eu vi na prática como é que funciona a distribuição para o McDonald's via Brasil, eu falei, puxa, isso é fantástico, isso é... Enquanto você estava falando, eu estava pensando uma coisa aqui. Por que não vocês visitar a própria SAP, que é aqui na... Para os alunos. E eles têm um auditório lá, tudo para apresentar, e por que não pegar um dia para eles apresentar o MRP para vocês? Show! Eu posso ver uns amigos aí que têm uns contatos bem estreitos com eles, entrar em contato com a diretoria de marketing, né? O departamento de marketing deles, para poder promover esse evento algum dia para vocês, para a faculdade de vocês. E assim, quanto mais fora, melhor, né? Porque é uma chance da SAP até divulgar seus produtos também. Verdade. E assim, tem representantes e os alunos também trabalham em algumas empresas e pode também sugerir a inclusão dessas ferramentas lá dentro também. É verdade. É uma chance para até fazer uma divulgação comercial. Atende os dois lados, né? Todos os dois estão ganhando. Um conhece a tecnologia e o outro
praticamente faz uma propaganda da venda da tecnologia também. Por que não, né? É verdade. RP. Bom, não sei se a gente pode dar por findada. Assim, eu não posso garantir isso, tá? Porque eu não sei. Não, tranquilo. A gente tem, mas tem só essa que noção, eu posso digitar isso sim, eu passo para a Rose. Eu acho que o caminho mediando por você pelo acesso faz ser mais fácil do que eu indo direto, né? Não, sem dúvida. Não, mas se não for possível, também, não a tem gente problema. agradece. Se não for possível, a gente agradece do mesmo jeito. Não é um compromisso, né, professora? Não é algo assim, tem que fazer, não. É uma tentativa, né? Eu espero conseguir surpreender-nos para melhor com isso, cara. Bacana. É uma tentativa, se der certo. Nossa, eu gosto de fazer fluir o conhecimento. Até porque, assim, na área de tecnologia, esse é o principal. É a pedra fundamental. Se a informação não flui, não existe tecnologia da informação. Sim, eu brinco para o pessoal o seguinte, esses caras que trabalham com TI e não tem saco de passar conhecimento, falam, me desculpa, amigo, você está na área errada. Você deveria estar perfurando o chão, sei lá, entendeu? Não desmerecendo quem trabalha com isso, dando choque em rato, fechado num laboratório sozinho. Porque a área de tecnologia da informação é um relacionamento mais humano do que tecnológico, porque se a informação não flui, ele não vinga. Se você não tem capacidade de transmitir o conhecimento ou não tem vontade, então você está na área errada. Porque o modus operandi da nossa área é isso. Entendeu? O foco principal é transferir a informação e receber a informação. Eu sempre, e é uma coisa que eu sempre sinto falta na área de tecnologia de informação, eu falo, falta didática, falta psicologia na nossa área, eu falo isso, falta redação, o pessoal escreve mal pra caramba, eles lêem muito pouco, eles estão muito na parte de números, tal, legal. Eu falo, aproveita e lê mais. Tá? E quanto mais você lê, você enriquece o vocabulário e você vai enriquecer a oratória, que o pessoal é muito ruim de oratória. Compromete a didática, que eu falei no começo. É importante ter a didática para transmitir a tecnologia, porque aí você difunde mais o seu produto. Se você não tem didática para transmitir, paciência para ensinar, como se opera uma ferramenta, você está na área errada. Você está fazendo, você não está nem sabendo, você está proibindo a venda do seu próprio peixe. Você está impedindo a venda do seu próprio peixe. E como eu peguei gente assim, sabe, meio ogro, sabe, na área é complicada. Aí eu sou obrigado a fazer esse discurso chato para a pessoa se tocar. Falar, pô, não adianta você ter um conhecimento super técnico, ser o Bill Gates, ser o Steve Jobs, e não ter a paciência de saber, e não saber passar o conhecimento que você desenvolveu, que você adquiriu, cara. É verdade. Como é que você inventa o carro e não tem paciência de ensinar como é que se manuseia o carro? Sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar encostado. É um produto que ninguém vai querer utilizar, porque não vai saber operar, cara. Não tem ninguém para ensinar. É bem isso mesmo, né? Complicado. Bom, então vamos. Ok, vamos agradecer a presença, né? Acho que podemos encerrar aqui. Foi produtivo, foi muito bom, foi excelente. Agradeço à professora Rosilda, né, pela indicação, pela participação. O Jairo também, pela exposição, né? Na comunicação. E aos alunos, né, presentes, e os que já se foram também, né, que já saíram da sala, e aos que estão na sala aqui. Muito obrigado, né? Já estou no barzinho. É verdade, Com a máscara, hein? Bom final de semana, é um feriado prolongado, se cuidem, né? Continue se protegendo, usem máscara, né? Como o professor falou. Apesar de que já foi decretado, né, que nós estamos na zona verde, né, que fala, né, já saímos da... Mas não quer dizer que o perigo não exista ainda, né? Então se protejam aí, bom final de semana aí. Ademilton quer falar alguma coisa? Abriu o microfone? Não, professor, tranquilo. Ok. Bom final de semana, obrigado a todos. Obrigado. Vamos encerrando então. Obrigado. Neste momento aqui. Seria bacana mesmo ter acesso ao documento, né, que o professor Jairo falou, para a gente poder ver mesmo como montar, ter o contato mesmo, né, porque saber a função e não ver na prática fica difícil, né, assim, às vezes uma coisa não linka com a outra, então seria bacana ver mesmo. Verdade. Eu fiquei bem interessada em poder ver. É a mesma coisa, se aprender a dirigir carro com livro, não dá. Só na prática. É isso mesmo. Paulo Freire falava, você só aprende a dirigir dirigindo, não tem jeito. Isso mesmo. Então, tinha uma achei boca muito que o cara bacana.
Desculpa, Thalita, pode terminar. Não, Perdão. professor, só falando que eu acho muito interessante se nós tivermos essa oportunidade, né, de ver o documento que o senhor criou em 2005, né, que o senhor falou, foi 2005 ou foi 2015? Por aí, 2005. Bem antigo. 2005. Mas, Então. Já. E se for possível também fazer essa visita e ver na prática mesmo, aí vai ser show de bola. Mas só o documento já ajuda muito. Certo. A prática é difícil porque é o seguinte, os sistemas, por uma política de segurança, não permite acesso. Aí só no treinamento da SAP mesmo para você acessar, ou algumas escolas que dão curso, que nem a K-Solution, né? Que dá esses cursos aí. Mas se for possível a visita, que você falou, né? Para conhecer, né? Pelo menos o pessoal receber a escola no auditório, se conseguir isso, seria ótimo para eles. Entendi. Tá? Mas se for possível. Não, claro, eu vou fazer um esforço aí. Com o pessoal que tem uma influência muito importante lá dentro e que possa contribuir com isso para vocês. Né? E é o que ela falou mesmo. Computador é na prática, cara. Quanto mais você pratica, mais você domina. É que nem carro, que nem bicicleta. Não adianta só ficar na teoria, no texto. Quantas vezes eu já briguei com o pessoal falando, não adianta você me explicar na luz, eu quero ver como é que funciona na tela. Amigo. Complicado. Eu tive uns embates ferrenhos no ano passado, dentro da Votorantim, por causa disso. Da Votorantim Cimentos. Tinha um pessoal que estava montando o sistema e estava boicotando a passagem de conhecimento. Falou, olha, é o seguinte, eu não vou assinar o documento de absorção dessa nova ferramenta enquanto vocês não me ensinarem como é que funciona isso daqui. Aí não é assim que funciona na lousa, você está de brincadeira. Não, explica aqui no teclado, como é que é. Aí você fica aqui, eu vou acessando e vou tirando o print da tela para montar o manual. Nem isso. Eu falei, então, aí eles viram com o documento, eu falei, eu não vou assinar. Deu uma briga. Aí eles me afastaram, veio falando besteira, eu falei, tá bom. Aí foram ver, eles que não queriam passar o conhecimento depois. É complicado, você tem que ter jogo de cintura e ser firme na hora que precisa ser firme. Verdadeiro. Como é que você vai... É a mesma coisa, eu vou dar aval que um avião está pronto para voar sem o cara me ensinar como é que se opera o manuseio do avião. Para ter certeza que todo o aparelhamento do avião está funcionando. Foi testado e funcionando perfeitamente. E para isso eu tenho que praticar, eu tenho que treinar o avião. Para ver se está correspondendo aos comandos. E eles queriam que eu assinasse as cegas, eu falei, não vou assinar. Vocês são malucos. E eu usei o exemplo do avião. Aí os gerentes me deram razão, eu falei, não, ele está certo. Como é que ele vai assinar, como é que ele vai dar aval que está funcionando ou não se não testou o sistema? Aquela equipe de projeto que está preocupada com a data de entrega e não com a qualidade da entrega. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. E eu alerto vocês, no dia que vocês forem gerentes, gestores, quando a pessoa vendeu o sistema, vocês só dá o aval, só dá o go live, que a gente chama de go live, do sistema, e aprovar que o sistema está funcionando perfeitamente, depois que testarem tudo e montarem um manual detalhado. Se não montou o manual detalhado com as telas, mostrando que informação deve ser preenchida, em que campo e que tela, vocês não assinam e não dão aval. Falei, não vou pagar enquanto vocês não passarem o manual detalhado e que tudo estiver funcionando. A Votorantim, ela é uma excelente empresa, tem gente muito boa lá, só que algumas vezes eles deixam passar coisas que poderiam ser evitadas durante a implementação do projeto. E sobra para eles mesmo. Não sobra para nós, sobra para eles. Sobra para nós no sentido de procurar solução e dar continuidade a um projeto inacabado. Mas para eles é grave, porque para o processo produtivo deles. Complicado. É uma dica aí, uma vivência que eu dou para vocês. E a gente pode estender depois e falar disso, se quiserem. Uma live só disso. Bacana. Opa, mais uma para a gente... pensando no futuro. Para ninguém passar a perna em vocês. Vocês pagar por uma coisa que não funciona. É complicado. É verdade, né? Bom, estender um pouquinho mais, bacana. Bom, só tá a Ariane, a Thalita e o Ademilton agora. Só e nós três aí, Rosida, o Jair e eu. Então vamos encerrar, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo, professor. Foi uma bela exposição, uma comunicação excelente. Obrigado. Aprendemos muito aí. E confirmamos aqui parte daquilo que nós vimos em aula também, né? Parte, né? Que outras coisas foi novidade aí. O RP mesmo a gente vai falar ainda sobre, né? Não falamos sobre o make order, não falamos ainda sobre o make off, essas coisas aí. Não vou falar ainda, mas foi bom, que o pessoal já sabe que existe, né? O RP, o RP. Tem o RP2 também, depois dá uma estendida. Eu não sei como está o estágio hoje, mas ia ter uma evolução acima disso, mas é bom dar uma olhada depois disso aí. Legal. Bom, vou voltar.
parando a gravação e encerrando então, tá? Muito obrigado pela presença.